do poder espiritual. É uma necessidade para o dia a dia do cristão. Através dele, a igreja é alavancada e alcança grandes conquistas para o reino de Deus. O crente revestido do Espírito Santo desfruta o poder espiritual que está sobre ele, dando maior capacidade para alcançar para o serviço de Cristo à igreja. O revestimento do poder do alto é para que? Para alavancar, para nós alcançar grande conquista para o reino de Deus. Vamos ler em Atos capítulo 1 e versículo 8, e diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e sereis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. No livro de Lucas, capítulo 24, versículo 49, Jesus também vai dizer assim, no livro de Lucas, capítulo 24, versículo 49, Jesus vai dizer assim: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder de Deus. Podeis assentar. Nessa noite, nós vamos falar sobre acerca revestidos do poder do Espírito Santo. Os dias são maus, meus irmãos, densas trevas, porém o cristão tem a promessa de um revestimento de poder para vencer todo e qualquer obstáculo. Este poder miraculoso operado através do Espírito Santo é uma dádiva otorgada ao cristão para que ele possa combater o exército do inimigo que se opõe ao reino de Deus e ao seu céu. Então, nós se revestir do Espírito Santo, a igreja se revestir do Espírito Santo, é para que possa resistir os dias maus, para que possa permanecer firme na promessa do Senhor. E isso é através do Espírito Santo, é uma dádiva concedida para nós que é cristão, para que combater o exército do inimigo e contra que opõe contra o reino de Deus. Se nós não revestirmos-nos do Espírito Santo, revestidos buscando a sua presença, nós não vamos ter essa capacidade de vencer os dias maus que surgem a cada dia, a cada instante em nossas vidas. E o primeiro ponto aqui que eu quero falar é sobre o que é revestimento do Espírito do poder. O que é revestimento do poder? O revestir significa tornar a vestir, encher-se, ornar-se ou cobrir-se. Em todos estes casos, vemos que a palavra denota a intenção de completar ou preencher algo. Entenda bem, irmão, que quando o Senhor falou em Lucas, eis que sobre vós enviou a promessa do meu Pai, ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder de Deus. Sem o revestimento do poder de Deus, sem a presença do Espírito Santo, sem o Espírito Santo nos cobrir com a sua graça, nós se tornamos incapacitados de vencer a luta e as provações das nossas vidas. Mas o Senhor Jesus está dizendo, falou aos apóstolos naquela época, e fala a nós, a igreja de Jesus, nessa noite, a nos revestir do Espírito Santo, a nos capacitar, a nos encher, a nos vestir das vestes do Espírito Santo, para quando vier a adversidade em nossas vidas, nós podemos estar
estar firme vencendo o mal. Compreender este significado nos faz entender que o sentido teológico e prático do revestimento espiritual é receber uma porção adicional de poder a fim de ficar completamente envolto e cheio do Espírito Santo. Nós cristãos, nós, a Igreja de Cristo, em conjunto, devemos ter essa preocupação de nós estar com a porção adicional do poder de Deus, a fim de estar envolto, cheio do Espírito Santo, para que, para quando vier os problemas difíceis das nossas vidas, nós tenhamos força para vencer a luta e aprovações. Com o revestimento, o cristão se torna um instrumento para realizar o propósito dos propósitos divinos, manifestando os dons, testemunhando ao mundo e manifestando o agir miraculoso de Deus em busca de todos os perdidos. Ser revestido do Espírito Santo é o que? É realizar o propósito divino de Deus, manifestando os dons espirituais, testemunhando ao mundo e manifestando o agir miraculoso de Deus em busca de salvação de todos aqueles que estão perdidos, que estão no mundo, que estão precisando de ouvir a palavra do Espírito Santo. O segundo ponto aqui, acerca de nos revestir do poder do Espírito Santo, quais os propósitos do revestimento espiritual? Quais são os propósitos do revestimento espiritual? O que é propósito? É o objetivo, é aquilo que você busca cada dia alcançar, é aquilo que você mergulha em busca de receber mais do Espírito Santo. Qual é o propósito do revestimento do poder do Espírito Santo? É necessário entender o que ele não é. Ele não é um poder que faz o cristão cair no chão. Não, o Espírito Santo não é um poder que se faz cair ao chão, quando muitos caem, deitam, falando que estão cheios do Espírito Santo, ou dançar ao ritmo de músicas, ou gesticular de modo estranho durante os cultos, entrar em supostas rodas de fogo, entre outros movimentos ou atos que são estranhos à Bíblia Sagrada, procurando fazer que é o Espírito Santo que está agindo. Se você for entender a palavra do Senhor Jesus, ou ler em Atos capítulo 1, vai falar o vento impetuoso e veemente, aquele vento que entra de mansinho, que ao mesmo tempo o crente se enche do coração do poder e do fogo do Espírito Santo. Não quer dizer que os apóstolos deitou, se passeou no meio do templo, não. Eles se encheram daquele fogo e falaram em línguas, e as suas vozes foram tão altas que alcançaram multidões. Mas não vai falar a Bíblia, na palavra do Senhor, esses atos que por muitas vezes acontecem no meio do cristianismo, nos templos que são erguidos ou que se manifestam aos cultos, mas ser cheio do revestimento do Espírito Santo é ser um crente moderado que entende a voz do Espírito Santo e que não escandaliza o Evangelho do Senhor. É de maneira direta e simples. O propósito do revestimento do poder do Espírito Santo é tornar o cristão uma poderosa testemunha de Cristo. O Espírito Santo, quando você é revestido do Espírito Santo, qual é o propósito? É de você tornar uma testemunha de Cristo para a salvação de vidas, para a salvação daqueles que estão perdidos. Em Lucas capítulo 24, capítulo 24, versículo 47, vai dizer assim: em seu nome se pregaram
o arrependimento e remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Destas coisas sois vós testemunha. Qual que foi o conceito aqui de Jesus? Que quando ele se revertisse em Jerusalém, era para sair e pregar acerca do arrependimento, acerca da remissão dos pecados. Ele vai falar que não somente ali em Jerusalém, mas em todas as nações. Ele não está falando somente em Jerusalém, ele está falando começar em Jerusalém, em todas as nações. Ele vai dizer, olha, para pregar o arrependimento e remissão dos pecados em todas as nações. Primeiro seria em Jerusalém, mas depois, consequentemente, para todas as nações, países, povos e línguas de vários países. E aqui está a palavra do Senhor nos ensinando acerca de nos revertirmos do poder de Deus, acerca de nos capacitarmos para que outras pessoas alcancem o arrependimento, seja sobre a remissão dos seus pecados, sobre o seu perdão dos seus pecados. Ao ser revestido, o cristão recebe o poder para anunciar a palavra do Senhor. Após nós ser revestidos do poder de Deus, ele nos reveste para anunciar a palavra de Deus. Ele também nos reveste para ser testemunhas sobre ele, sobre a sua conversão, sobre a nossa conversão ao Senhor, com autoridade irrefutável, e operar sinais e maravilhas que confirma as palavras que está anunciando a todos os ouvintes se convertam ao Senhor Jesus Cristo. Então esse revestimento que é dado à igreja é para que nós sejamos testemunho da palavra de Deus, seja testemunho daquilo que Jesus nos ensinou a você que está aqui nessa noite, ensinou a você que aceitou a fé e se revertiu no poder do Senhor, para anunciar a todos aqueles que ouvem acerca de Jesus, para que eles possam se converter ao Espírito, ao Senhor Jesus. O terceiro ponto nessa noite, eu quero falar como receber o revestimento do Espírito Santo. Como nós recebemos o revestimento do Espírito Santo? Como nós recebemos o revestimento do Senhor Jesus sobre a nossa vida? Não está falando sobre regra ou métodos, mas assim de algumas recomendações encontradas na palavra de Deus. A palavra nos ensina alguns princípios que devem ser feitos para que nós continuemos cheios do Espírito Santo ou se revestir do Espírito Santo, para que nós possamos vencer os dias maus, os dias difíceis. O primeiro princípio é: o revestimento vem de Cristo. O revestimento vem de Jesus, vem através de nós conhecer a Cristo como o único e Salvador da nossa alma. O revestimento vem através de Cristo, através de nós conhecer a tua graça e a tua misericórdia. Em Mateus capítulo 3 e versículo 11, Mateus capítulo 3 e versículo 11, Mateus capítulo 3 e versículo 11, João Batista vai dizer assim: eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alpacas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Somente Jesus é que batiza o cristão, a qual enviou pelo Espírito Santo para nos encher do teu Espírito Santo e com fogo.
E este revestimento é para quê? É para nós entender a vontade de Deus, a vontade de Jesus em nossas vidas. O segundo ponto aqui, o segundo princípio aqui, é sobre a imposição de mãos. Porque serve a imposição de mãos sobre aqueles que ainda não receberam o Espírito Santo com fogo. A imposição de mãos é especialmente de pessoas revestidas de autoridade espiritual. É um fator importante para o recebimento do revestimento do Espírito Santo. E não para a pessoa receber o revestimento, por muitas vezes precisa sim de uma pessoa com autoridade espiritual, que estejam cheios do Espírito Santo, para impor as mãos na cabeça de pessoas que ainda não receberam esse vestimento, e através dessa pessoa estar arrependida, sim, obediente à palavra de Deus, eles venham ser cheios do Espírito Santo. Segue algumas orientações, como em Atos capítulo 8 e versículo 17. Atos capítulo 8 e versículo 17. Atos 8 e capítulo 17. Diz assim: então lhe impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Então, acerca de Pedro e João, ali, orando a palavra do Senhor em Atos capítulo 8, versículo 17, vai falar que as pessoas receberam o Espírito Santo após que eles impuseram as mãos. Essas pessoas receberam o Espírito Santo e se revestiram do poder de Deus, mediante o seu arrependimento e crendo na palavra de Deus. Em Atos capítulo 19 e versículo 6, Atos capítulo 19, versículo 6, Paulo em Éfeso, ele chegando em Éfeso, também vai dar uma referência sobre imposição de mão como um princípio, como um dos princípios também é receber o Espírito Santo, mediante a obediência da pessoa a qual está buscando o revestimento. Atos capítulo 19, 6. A palavra do Senhor vai dizer assim: impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e então falavam línguas e profetizavam. Então foi o que? Mediante da autoridade de Paulo, autoridade espiritual de Paulo, que Paulo tinha recebido de Jesus. Aquelas pessoas estavam arrependidas dos seus pecados, estavam entregues suas vidas ao Senhor. Quando Paulo impôs as mãos sobre a cabeça deles, eles foram cheios do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, irmão, ele é essencial na nossa vida, é essencial no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, a todo instante da nossa vida, para que ele possa nos aconselhar, para que ele possa nos dar força, porque a cada dia, a cada instante, o inimigo tenta lançar dados, flechas, tentando abater a nossa fé, para que nós não buscamos a graça de Deus. Mas mediante o Espírito Santo, ele nos fortalece para vencer dia após dia. Terceiro princípio: apenas um salvo pode ser revestido do poder de Deus. Somente aquele que busca a presença do Senhor, busca o Senhor, o salvo de Cristo, somente esses podem receber a presença do Senhor. Quando falamos de salvos, é aquele que se arrepende dos seus pecados, aquele que se entrega a sua vida e não volta ao mundo do pecado. Esses são os salvos de Cristo. Esses procuram receber, se revestir do poder de Deus. Esta é uma regra essencial. Isso implica a que
as pessoas devem ser instruídas corretamente com o Evangelho, ser regeneradas e ter convicção da tua salvação antes de receber o seu revestimento. Então é importante você ter essa convicção da sua salvação, crer na promessa de Deus, crer na presença do Espírito Santo, crer que Ele está contigo a todo momento e ter a sua vida alicerçada no altar do Senhor. Em Atos capítulo 12, em Atos capítulo 2, versículo 12 e 17, Atos capítulo 2, Atos capítulo 2, versículo 12 ao 17, vai dizer assim, Atos capítulo 2, e versículo 12, e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para o outro: que quer isto quer dizer? E outros zombavam, dizendo: estão cheios de vinho. Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou a sua voz e disse: homens judeus, e todos que habitais em Jerusalém, sejai-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vós pensais, sendo a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que o meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos homens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Então Pedro, quando aquela multidão está ali, um fala uma coisa, outro falou, outro está falando que está embriagado com vinho, outros estão falando que estão na zombaria, mas Pedro não. Pedro vai dizer: olha, nós estamos aqui falando em língua, não porque nós estamos jogando, não porque nós estamos cheios de vinho ou embriagados, não, pelo contrário, nós estamos cheios do Espírito Santo, nós estamos cheios da graça de Deus. E Paulo começa a dar instruções, começa a ensinar. Imagine se almas se aceitaram ao Senhor, se entregaram a vida pelo conhecimento do Evangelho. É isso que Deus faz a partir do momento que nós consagramos a nossa vida no altar, entregamos a nossa vida ao Senhor. Deus nos reveste com poder sobrenatural para que a vida seja alcançada, seja testemunha do milagre de Jesus. É necessário crer, acreditar, confiar. O revestimento é recebido mediante o exercício da fé em Jesus Cristo. É preciso exercitar, é preciso ter exercício, buscar, trabalhar, orar ao Senhor, para que seja revestido do poder de Deus. Precisa ter fé, precisa acreditar, precisa confiar. Isso que é revestir o poder de Deus. O revestimento precisa que nós todos os dias esteja ligado no trono da graça de Jesus. Em Tiago capítulo 1, versículos 6 e 7. Tiago capítulo 1, versículos 6 e 7. Tiago capítulo 1, versículos 6 e 7, vai dizer assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante a
está vendo a importância da fé, a importância de crer no revestimento do Espírito Santo? Porque o irmão Tiago vai dizer, o apóstolo Tiago vai dizer: olha, aquele que não tem fé é conforme as ondas do mar, que é movimentada pelo vento e é lançada em qualquer outra direção ou em qualquer outra parte, que não se sabe para onde vai, que não tem uma direção certa, porque o vento está em constante mudança. Ao mesmo tempo que ele está para um lado, ele pode mudar. Então, quer dizer, tem várias direções. Mas o Espírito Santo não. O Espírito Santo é aquele que dá somente uma direção ao caminho de alcançar o propósito de Jesus e o reino de Deus, para que o reino de Deus venha progredir e alcançar através do nosso testemunho na sua obra, na sua casa, no Evangelho do Senhor. O Espírito Santo nunca será dado para aquele que não crê no Senhor. Jamais o Espírito Santo não será dado àquele que não acredita no Evangelho, no operar de Deus, que não busca, que não tem um compromisso com o Evangelho, que não lê a palavra, que não busca entender a palavra, que não busca entender sobre o Espírito Santo, que se acomoda. O Espírito Santo não vai se revertir àquele que se acomoda, àquele que para no tempo. Não. O Espírito Santo vai revertir àquele que vive com o propósito de buscar a presença do Senhor e de alcançar o reino de Deus. Em Filipenses capítulo 3, versículo 8 e 11. Filipenses capítulo 3, versículo 8 e 11. Filipenses capítulo 3, versículo 8 e 11. Filipenses capítulo 3, versículo 8 e 11 vai dizer assim: e na verdade tenho também corveta de todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri perda de todas as coisas e as considero como escória, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nela. Não tenho a minha justiça que vem da lei, mas que vem pela fé em Cristo Jesus. Então ele está falando aqui de fé, que vem pela fé em Cristo Jesus. A saber, a justiça que vem de Deus é pela fé, para conhecê-lo, a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos. Então Paulo está dizendo aqui, para alcançar a Cristo, a justiça de Cristo, para alcançar o perdão, para alcançar a virtude, é preciso ter fé e acreditar em Deus. Alcançar a justiça de Cristo não vai vir por meio da lei, porque a lei é impotente para salvar o homem, para levar ao alcance da misericórdia de Cristo. Mas aquele que crê na ressurreição de Cristo, na misericórdia, na morte de Cristo, no revestimento do Espírito Santo, pela graça do Senhor, vos será revertido mediante a nossa fé. Nós somos a igreja, mas a fé é individual. É cada um que deve ter a fé. A fé, a igreja somos nós, o corpo de Cristo. Mas quando se fala de nós, quando fala de fé, ela é individual. Porque o homem não pode salvar o homem, a mulher não pode salvar a mulher, mas Cristo pode te salvar. Mas Cristo pode te revertir, mas é mediante a sua
falar quais os resultados do revestimento na vida do cristão. Quais são os resultados? O que promove a partir do momento que nós somos batizados com o Espírito Santo? O que promove em nós? O que deve promover em nós? O revestimento concede ao cristão inúmeros benefícios que pode ser desfrutado individualmente ou também em grupo. Então, através de nós receber o Espírito Santo, nós podemos desfrutar dele tanto individual como conjunto, como em grupo. O primeiro ponto aqui é falar sobre a maior comunhão com o Senhor. É ter maior comunhão com o Senhor. A comunhão do cristão com o Senhor não deve ser encarada como uma vida de relacional monotona com Ele. O que é monotona? É que não sofre variação ou não demonstra novidade, tornando-se maçante e farfônico. Não, receber essa comunhão com o Espírito Santo, ter comunhão com o Espírito Santo é demonstrar aquilo que o Espírito Santo fez na tua vida. Não é ter uma vida monotona, separada, ou que não sofre uma variação. Pelo contrário, deve aumentar dia por dia. Isto só é possível através da atuação do Espírito Santo no interior do cristão. Para nós viver em novidade de vida, para que as pessoas vejam a presença do Senhor na nossa vida, para que almas venham alcançadas, para que viva o Evangelho do Senhor seja expandido. Isso deve se aumentar em nós, dia por dia. Mas isso é possível sobre a atuação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. É nós buscando a presença dele, é nós revestindo-nos da sua graça e da sua presença. O segundo ponto aqui, acerca de nós revestirmos, o resultado de nós se revestirmos a nossa vida do Espírito Santo é a capacidade para servir ao Senhor. É a capacidade de nós se entregar, se servir, de trabalhar para o Senhor. O Espírito Santo capacita o cristão com o poder para ser atuante na igreja, manifestando os dons graciosos, operando grandes sinais e prodígios na congregação dos salvos. Para isso que é o revestimento. O revestimento é para quê? É para manifestações dos dons do Senhor, dos graciosos dons de Deus, operando de sinais, prodígios e maravilha no meio da congregação. É nós fazer a vontade do Senhor, é buscar a sua presença, é que o Senhor venha operar na nossa vida, venha operar no nosso meio. Isso precisa de nós estar convicto com fé e acreditar no conselho de Deus. O terceiro resultado é a capacidade para anunciar a palavra de Deus com unção. Quando você é revestido do poder de Deus, o terceiro resultado é a capacidade para anunciar a palavra de Deus com unção. Quando fala com unção, com ousadia, com veemência, com garra, com luta, com fé, para que vidas venham a ser alcançadas através do Evangelho de Cristo. Há uma grande diferença daqueles que pregam a palavra do Senhor com unção e sem unção. Uma pregação sem unção, ela pode ser eloquente, rica em conhecimento e teórica, porém não irá gerar vida e fé nos ouvintes. Então
uma pregação que há somente teórica, somente imagem de conhecimento, sem graça, sem o revestimento do Espírito Santo, ela pode ser até eloquente, ela pode ser até rica, ela pode ser até crispante, que alegra o nosso coração, mas ela não irá gerar vida e fé nas nossas vidas. Mas uma administração que há unção, uma palavra que é ungida, uma palavra que é vinda do Senhor, mesmo que o homem estude a palavra, mesmo que o homem busque conhecimento, mas quando fala do pregador, ou da ministra, ou daquele que ministra o Evangelho do Senhor, está cheio da unção de Deus, dará ao auditório a experiência real de Cristo, e despertará a fé, e resultará em milagre e conversões. Você vai ver que enquanto aqueles apóstolos estavam no templo orando, antes de eles abrirem a porta, eles estavam lá estabeco, estavam embriagados, estão loucos, estão cheios de vinho, estão navegando. Mas quando Paulo começa a abrir as escrituras, começa a levar a eles ao livro de Joel, falar acerca de Isaías, falar acerca de Jesus Cristo, eles entenderam que eles não estavam embriagados, eles estavam bêbados, eles estavam profanando a palavra de Deus, mas estavam cheios do Espírito Santo. Essa é a diferença daqueles que pregam a palavra com verdade, com ousadia, com o Espírito Santo. Promove salvação de almas e perdões. Eu não sei aonde está, mas o Senhor já foi várias vezes expressado aqui, como fala daqueles que falou, ora em nome de Paulo, eu faço isso, eu faço aquilo. Aí o demônio, o cara no chão fala, eu bem sei quem é Paulo, eu bem conheço Paulo, e quem vocês são. E está dizendo, olha, vocês são isso, olha, eu sei quem é Paulo, Paulo é cheio da graça. Aqueles homens queriam fazer a sua vontade da carne. O homem que tem a presença do Espírito Santo, ele tem um diferencial, ele tem a presença do Senhor. Então tudo tem que ser feito conforme o que o Espírito Santo nos ensina. O terceiro resultado na vida do cristão, daquele que reveste da palavra de Deus, é uma comunhão, é ter uma maior comunhão com a igreja, um com os outros. O cristão só percebe que uma das maiores riquezas causadas através do revestimento de poder é a comunhão entre os membros do corpo de Cristo através dela. Deus transfere seu amor ao coração do cristão, que é impelido ou estimulado a manifestar esse dom supremo através do fruto do Espírito. Quando toda a congregação está em comunhão, os membros são unidos como um só corpo. Então, irmão, está revestimento, está interligado um ao outro espiritualmente, está unido, está firme na fé, para quando vier o inimigo tentar fazer alguma graça, ele não pode entrar e fazer sua graça, não, porque sabe aonde há o revestimento do Espírito Santo. O Espírito Santo está revolto, está revestido no poder, e ele jamais pode ferir o corpo de Cristo Jesus. Concluindo aqui, o cristão militante deve buscar diariamente o revestimento do poder. Apenas assim poderá desfrutar da graciosa promessa de Jesus Cristo. Em Lucas 10:19, Jesus vai dizer: eis que vos dou o poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano
algum. Mediante esse revestimento do Espírito Santo, o homem tem a autoridade de vencer o inimigo. O homem tem a autoridade, através do Espírito Santo, de vencer os escorpiões, a serpente, que tem os seus venenos, que pode matar a alma, que pode destruir o corpo humano. Quem sabe, a Bíblia não fala, mas quem sabe Jesus está falando daquela serpente que tem no deserto, que com a picada era mortal o homem cair, morrer na hora. Se você for lembrar do trajeto de Moisés lá no deserto, você vai ver que Deus mandou Moisés erguer uma serpente ao alto, porque o veneno da cobra é tão perigoso que o povo precisava olhar para a cobra. Eu não quero dizer que isso é o fato que Jesus está dizendo aqui, mas eu quero dizer que o veneno do pecado é tão malicioso, se o homem deixar ser ferido por ele, pode levar até a morte espiritual. Uma picada de escorpião também pode ser letal e matar o ser humano. Quer dizer, o pecado também pode ser tão letal que pode matar a alma humana. Mas através do revestimento espiritual, através de você consagrar a vida, o inimigo, a serpente, o escorpião não pode te picar. O pecado não vai ter êxito, porque a igreja revestida do Espírito Santo, ela tem a capacidade, a autonomia de rejeitar o diabo, de rejeitar o pecado e servir a Deus com ação de graça, com fidelidade, com fé, para que o Espírito Santo venha te revestir todos os dias. Não vos fará dano algum, porque tu está revestido do Espírito Santo. Concluir com o revestimento, é possível concluir com o revestimento do poder, não é uma opção ao cristão, mas é uma obrigatoriedade. Afinal, cada crente deve desfrutar e manifestar a plenitude do poder e da graça de Deus, principalmente nos dias atuais, aonde os sagrados têm sido afrontados por Satanás e os seus adeptos com a intenção de banalizar e destruir tudo o que é divino e puro. Por esse motivo, o cristão tem a promessa de ter ao seu lado o Consolador, que orienta, que guia pelo mundo enquanto programa com o poder do Evangelho da salvação. Ser revestido por Espírito Santo não é uma necessidade, é uma obrigatoriedade. Como assim? Sem o revestimento do Espírito Santo, sem a graça de Jesus Cristo, nós se tornamos um cristão incapaz de vencer a luta, de vencer a prova, de vencer as dificuldades. Paulo vai falar com veemência aos irmãos de Éfeso, na sua carta a Éfeso, vai dizer no capítulo 6, versículo 10, que é conhecido por todo: revestir vós do poder de Deus para que possais estar firme, resistindo todo mal. Revestir vós de todas as armaduras de Deus. Ele vai falar sobre o capacete, ele vai falar sobre as armaduras, sobre a coraça. Isso é ser revestido do Espírito Santo, é tomando todas as armaduras de Deus, para que quando o inimigo vier, ele não encontra êxito na tua vida, mas encontra a chama, a fogo do Espírito Santo, para que você venha vencer, para que você venha superar todas as dificuldades da vida. Ser revestido do Espírito Santo não depende de mim, não depende do pastor, não depende do obreiro, não depende do seu irmão. Para ser revestido do Espírito Santo, depende de nós, cada um de nós, se levantar e erguer a cabeça e buscar por Ele, que Ele virá nos encher da sua graça. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo.